Saudações aos amigos e amigas integrantes do nosso grupo de estudos. Vamos dar início, então, ao nosso encontro de hoje, conforme combinamos no decorrer desta semana. A ideia hoje, então, é tentarmos tratar, examinar um tema que foi objeto das investigações do grupo de estudos, isso entre os anos de 2008 a 2010, que se chama o Sistema Heptanimal de Inteligência. Quem participou dessa época das nossas reuniões deve lembrar que nós estávamos tentando investigar os modos pelos quais, então, o organismo humano se relaciona com a objetividade fenomênica para constituir, então, as bases do sistema racional. E quando nós tratamos, então, dessa questão, nós estávamos também examinando uma outra matéria que diz respeito, então, à estrutura racional humana, que são o que nós denominamos, o que nós tratamos e organizamos racionalmente como os sentidos humanos. E na época, então, o sistema heptanimal ele surge para tentar explicar o fato de que é possível, né, examinarmos essa matéria tratando, então, os sentidos humanos como se fossem 7 sentidos e não apenas 5. Por quê? Como é possível, então, falar de 7 sentidos humanos? Na verdade, quando nós falamos de sentidos humanos, nós estamos habituados a falar dos nossos sentidos exógenos, ou seja, aquela parte do sistema de inteligência natural do organismo que se relaciona com a objetividade fenomênica. Então, a objetividade fenomênica, ela se imprime no organismo humano por meio de 5 sentidos. Então, é desse modo que esses 5 sentidos se comunicam, se relacionam com o mundo da natureza. Mas se nós formos parar um pouco para examinar mais atentamente, nós vamos perceber que o organismo humano também possui outros 2 sentidos que agora não são exógenos, mas são endógenos. São os modos pelo qual o organismo se comunica com ele mesmo, ou se relaciona com ele mesmo enquanto um sistema autônomo de inteligência. Se pensarmos um pouco sobre o modo pelo qual, então, esses processos ocorrem, nós poderíamos identificar, então, no organismo humano como um sistema autônomo de inteligência que produz a si mesmo. Ou seja, na medida em que o organismo é constituído e à medida que os processos naturais que constituem esse organismo entram em funcionamento, em operação, nós podemos constatar, então, a existência no interior desse organismo de um processo contínuo, sistemático, permanente de autorreprodução. Da fecundação, que ocorre, então, lá no início desses processos, ela starta um sistema natural em que permanentemente esses materiais que se reúnem na fecundação passam, então, a se reproduzirem. Eles começam a produzir esse organismo e constituem permanentemente esse organismo, renovando, né, esse material, então, que compõe as partes desse todo que se chama ser humano, recompondo, refazendo, são processos permanentes, sistemáticos, que ocorrem até que chega um determinado momento que eles encerram, que essa atividade encerra e o organismo morre. Então, nós poderíamos dizer, então, que há um modo, né, de ordenação desse sistema de inteligência, de organização desse sistema de inteligência, que tem previamente programado e faz uso depois de determinados materiais que fazem parte desse sistema exógeno de inteligência, né? Estão previamente programados para interagirem, então, entre si e com esse mundo exterior, no cumprimento dessa tarefa que é o processo, então, que constitui e
desenvolve e produz o organismo humano. Além desse processo permanente, né, desse sistema, dessa parte desse sistema que está focado, então, nesse processo de permanente reprodução, nós também podemos perceber nos organismos vivos, né, mas particularmente também no organismo humano, que há uma outra parte desse sistema que procura, então, durante o processo de reprodução, constituir meios de adaptação desse organismo para, com base nestas informações que são recebidas desse ambiente externo, né, da objetividade fenomênica, do mundo natural. Eu prefiro distinguir objetividade fenomênica de mundo natural, porque a objetividade fenomênica é aquilo que está dado, que está ali e simplesmente é. Já o mundo natural, quando tratamos do mundo natural, ele tem aí um conteúdo, uma carga cultural, porque aí o mundo natural é uma definição, uma construção da racionalidade humana. Então, a objetividade são os dados. E, então, esses dados do mundo da natureza, que se comunicam, né, por meio dos sentidos endógenos, eles se imprimem no organismo humano e este organismo, então, passa a tratar com essas informações para adaptar esse organismo durante esse processo de reprodução permanente, para adaptar esse organismo a sobreviver a todas as vicissitudes, a todas as situações, né, que possam atentar contra a existência desse organismo nesse mundo da natureza. Então, nós poderíamos tratar essas duas instruções vitais, né, que estão presentes no organismo, como dois sentidos que existem nesse organismo, que se constituem nesse organismo, que estão permanentemente interferindo na existência desse organismo, e que nós não costumamos examinar isso colocando, então, em relações com essa outra parte do organismo, que é a que se comunica com o mundo da natureza. Então, nós diríamos, então, que nós temos dois sentidos endógenos, um que promove a reprodução permanente do organismo, outro que adapta o organismo para sobreviver às vicissitudes da sua própria existência, e mais 5 sentidos exógenos, que são os modos pelos quais, então, esse organismo recebe informações do mundo da natureza por meio das impressões que são produzidas nesse organismo. Isso não significa que não existam outros sentidos que esses dois sentidos endógenos utilizem, que por nós não conseguirmos estabelecer relações racionais com esses sentidos exógenos, o fato de não conseguirmos estabelecer relações racionais, então nós podemos não perceber a existência deles. Mas temos 7, não 5 apenas. Então, se nós formos agora tratar com esses 7 sentidos, nós poderíamos verificar, então, a possibilidade de eles serem postos em ordem da seguinte forma. Primeiro, então, tratando, então, a objetividade, o universo fenomênico como algo, né? Nós poderíamos, então, imaginar que o organismo, como parte desse algo, então, nessa relação entre totalidade e parte, então, o organismo, ele está permanentemente numa situação da inexistência permanente, a repetição de não algo. Ou seja, o organismo, então, permanentemente não algo, de forma infinitamente se repete, não algo, não algo, não algo, até que algo. O que seria algo? Algo que deva ser considerado por essa estrutura orgânica. Então, esse algo, ele se comunica com esse sistema heptarrelacional, e esse sistema heptarrelacional, então, agora vai estabelecer relações entre essas duas instruções endógenas, que promovem a reprodução e a sobrevivência, com as 5 informações exógenas que são impressas no organismo por meio dos sentidos. Eu costumo dizer que eu não gosto de fazer usar essa expressão, ou tratar deste modo este tema, mas como depois, quando formos falar do processo de racionalidade, nós vamos ter que encontrar uma referência que explique racionalmente as nossas ideias,
Mas nós poderíamos dizer, então, que esses dois sentidos endógenos, eles são sentidos que nós poderíamos identificá-los associados, então, às ideias de dor e de prazer. Ou seja, o prazer, então, associado à reprodução permanente, e a dor associado, então, às instruções que devem ser dadas ao organismo para garantir a sobrevivência. Então, tudo aquilo que causa dor ao organismo, ele é algo que o organismo vai buscar, então, rejeitar, se afastar, retirar do âmbito da sua existência, porque é uma instrução que o organismo está recebendo, está enviando racionalmente para a inteligência humana, informando que aquilo atenta contra a sobrevivência do organismo. E toda vez que algo que produz prazer, né, nesse organismo, então ele é associado a uma instrução, né, de que o organismo deve, de certo modo, buscar atender, então, ou se conduzir por meio destas instruções, né? Não é à toa, por exemplo, que a fase mais importante da constituição do organismo, que é o momento em que ele se projeta para fora de si, com a reprodução exógena, ou seja, que o organismo, então, lança nesse ambiente do mundo da natureza uma parcela de si para constituir novamente todo esse processo vital que tem início com a fecundação e a morte. Não é à toa que a sexualidade humana é o apelo mais importante, né, para conduzir e para garantir a sobrevivência, e que se dá por meio, então, de relações de prazer. Então, se nós usássemos, então, agora esses dois sentidos endógenos, se nós colocássemos eles num plano, em planos vetoriais, né, os dois desses sentidos endógenos, do prazer e da dor, ou da reprodução e da sobrevivência, né, colocando num plano, então, vetorial, nós agora, toda vez que esse organismo recebesse uma informação exógena, fosse impresso pelo mundo da natureza, estas impressões seriam organizadas dentro desses planos vetoriais. Então, as impressões produzidas pelo mundo fenomênico, elas são automaticamente sintetizadas simultaneamente dentro de um plano que sintetiza, então, informações que atendem esse apelo da reprodução e também num outro plano que sintetizam essas informações que atendem o plano da sobrevivência. Estas sínteses, elas ocorrem nesses planos vetoriais e as associações que essas relações são produzidas, o modo em que essas relações são produzidas entre, então, o instinto da sobrevivência e o instinto da reprodução, esses dois momentos do sistema de inteligência, eles vão produzir um sistema heptarrelacional. Então, toda vez que ocorre, vocês percebam, então, os processos lógicos. Não algo, não algo, não algo, se repete infinitas vezes. Na medida em que algo, né, portanto, não mais não algo, então, é estabelecido nesses dois planos vetoriais, né, da sobrevivência e da reprodução, sintetizados no organismo por esse modo, né, então, de modo heptarrelacional, porque, às vezes, as informações que são recebidas por esses meios exógenos, ou seja, pelos 5 sentidos humanos, elas vão ser sintetizadas nesse plano vetorial nos mesmos pontos. Então, tem algumas informações que são recebidas pelo meio da visão, do tato, do olfato, do gosto e da audição, que elas, ao serem sintetizadas, elas ocupam a mesma parte desse plano. E esse sistema heptarrelacional, então, é o que constitui o modo pelo qual o organismo faz uso para interpretar essas informações do mundo da natureza e se autorreproduzir e se autoconstituir de modo a enfrentar, então, as vicissitudes da sua própria existência, de modo a completar esse ciclo que inicia com a fecundação e encerra com a morte. Então, o sistema de inteligência é um sistema heptarrelacional, é um sistema heptanimal. E quando eu falo desse sistema heptarrelacional e heptanimal, eu não estou falando da inteligência racional. Eu trato aqui, e é o que nós tratamos na reunião passada, eu quero chamar a atenção disso, nós estamos ainda tratando, examinando, como é possível constituir um sistema de inteligência que depois vai ser utilizado pela inteligência racional. Então, nós temos eventos comunicativos que ocorrem no plano da objetividade.
Esses eventos comunicativos, eles operam por que modo? Eles operam por meio dos sentidos exógenos e por meio dos sentidos endógenos. O meio dos sentidos, os sentidos exógenos se imprimindo no organismo e os sentidos endógenos produzindo sínteses nesses planos vetoriais, que são os apontadores lógicos que o organismo quimicamente utiliza para, então, estabelecer relações entre esses dois sentidos endógenos com os exógenos, para instruir este organismo de que modo ele deve se conduzir no momento da reprodução das suas particularidades celulares, das suas parcelas celulares, de que forma ele deve ser conduzido para atender uma outra demanda, então, desse mesmo organismo, que é encontrar modos de se adaptar a partir dessas informações para continuar existindo enquanto um sistema de inteligência autônomo que se constitui pela fecundação e se projeta para fora por meio da associação com outros organismos, por meio da fecundação. Então, é um ciclo permanente que tem início, então, e que assegura que tem início no interior do organismo e que assegura, então, a existência desse organismo no plano da objetividade fenomênica. Então, o sistema hepta-animal de inteligência é um modo de tratar desse tema com o objetivo de tentar entender, se não dando as explicações, e agora também quero dizer que fiquei muito satisfeito, muito feliz em saber que o nosso colega advogado Fernando Saikoski, né, que faz parte tem participado do nosso grupo de estudos, também tem uma formação na área da bioquímica, né? Então, certamente, depois nós teremos condições de tratar desse assunto com alguns subsídios que possam ser dados por ele. Mas, se vocês perceberam, então, nós podemos falar de um sistema hepta-animal de inteligência, identificando, então, não apenas 5 sentidos, mas 7 sentidos que são utilizados, então, pelo organismo para constituir um sistema de inteligência que é anterior ao sistema de inteligência racional, que é o sistema que o organismo faz uso para existir e sobreviver enquanto tal. Então, a proposta, né, de exame que eu fiz hoje, eu até cheguei assim à conclusão de que talvez fosse importante para nós examinarmos este tema nas nossas reuniões, porque na reunião passada, né, quando falamos sobre linguagem e razão, eu estava, de um certo modo, tentando tratar de uma parte dessas ideias, que é tratar dos eventos comunicativos da natureza, da objetividade fenomênica, que são utilizados pelo organismo humano para constituir depois um sistema de inteligência, que é o sistema de inteligência racional. Ora, se eu tratar o universo como um sistema total que produz uma linguagem e que esta linguagem ela é entendida pelo organismo humano, então tentar verificar como isso ocorre é a primeira questão que nos cabe antes de tratarmos de outras questões da filosofia, especialmente da filosofia da linguagem, porque a filosofia da linguagem ela faz uso de todo esse material depois para produzir um outro sistema de inteligência, que é o sistema de inteligência cultural, e que o sistema de inteligência cultural é diferente desse, porque o sistema de inteligência cultural ele usa não associações químicas, né, orgânicas, físicas, das relações entre o universo e organismo para a constituição do sistema de inteligência, mas ela utiliza agora um outro instrumento que são as relações que são possíveis produzir a partir desses materiais para constituir um sistema de inteligência cultural. E nesse sistema de inteligência cultural, a razão humana se separa do mundo da natureza, então, depois de constituída e de posse desse conjunto de dados que as relações entre o organismo e o universo produzem
a partir de impressões e de sínteses. Vocês percebam a questão que eu introduzi agora, duas outras questões que nós não estávamos examinando nas reuniões anteriores, mas embora elas estavam sendo pressupostas, ou seja, toda vez que o universo se imprime no organismo humano, estas impressões se dão por meio dos sentidos. Estas impressões, então, elas são sintetizadas. De que forma elas são sintetizadas? Em todo o organismo humano, não apenas no cérebro. O organismo humano como um todo, desde a parte mais insignificante da unha do dedo, à parte mais significativa, que são os neurônios que fazem as conexões cerebrais, todo o organismo humano constitui um sistema de inteligência que ela se organiza, então, dentro de planos vetoriais, em que estas impressões são sintetizadas no organismo por meio, então, dessas duas instruções, da reprodução e da sobrevivência. Estas sínteses, que se imprimem por meio dos fenômenos da natureza, elas vão constituir, então, as memórias deste organismo. Este organismo, na medida em que estas relações de inteligência entre o universo e o organismo vão se constituindo, vão se desenvolvendo, vão se sofisticando, vão se repetindo, e o organismo é impresso, é impresso, é impresso. As sínteses são produzidas, se repetem, se consolidam de uma forma tal que o organismo passa agora a se orientar por estas sínteses e constituir, então, agora um sistema de relacionamento cultural em que ele vai introduzir uma nova categoria de inteligência, que é a categoria da linguagem produzida por meio da cultura. Agora eu falo da linguagem humana, que se dá por meio de gestos, de palavras, de signos, de cores, de imagens, de formas, né? Que a capacidade racional, então, passa a interpretar e passa a estabelecer relações a partir de todas essas questões, que estão impressas nesses planos vetoriais, orgânicos, que são produzidos por meio de sínteses, que constituem, portanto, também memórias. A capacidade racional passa, então, a estabelecer relações entre todos esses elementos, e na medida que ela estabelece relações, ela introduz, então, a linguagem falada e escrita, né? Situar essas duas, embora, obviamente, eu já disse que existem outras linguagens racionais, ela vai estabelecer um sistema de relacionamentos, então, com essa linguagem cultural, e na medida que essa linguagem cultural vai se sofisticando também, vai se consolidando, essas relações que o organismo produz também, ele produz novas sínteses, agora não mais sínteses produzidas neste plano vetorial de todo o organismo, numa parcela do organismo que é o cérebro humano. E estas sínteses são, então, relações neuronais que se estabelecem, né, a partir das associações que o organismo possui destas impressões, associa essas impressões à linguagem, à fala, né, à comunicação oral, e na medida que você produz um sistema oral de comunicação e de associação com esse sistema oral, você produz agora a racionalidade humana. E quando você produz a racionalidade humana, você produz o sistema de racionalidade utilizado pelo organismo humano agora, em que o homem já não mais trata com os seus sentidos, mas agora com aquilo que ele pensa, ele vai buscar pensar sobre si, sobre o mundo em que ele vive, sobre esse universo onde ele está inserido, e na medida em que ele passa a produzir relações e sínteses dessas associações, ele passa a identificar, e na medida em que ele identifica, ele constitui e produz um mundo. Nesse momento da constituição da racionalidade, o indivíduo vai produzir um mundo da sua existência. E a linguagem vai permitir que ele invente o mundo da sua existência. Ou seja, a linguagem... Antes nós estávamos falando de razão e linguagem, né? Se vocês perceberam, agora eu estou passando da linguagem, da razão, linguagem e razão, e agora estamos falando de razão e linguagem. E ao falar de razão e linguagem, agora nós estamos falando da linguagem cultural, porque a razão e linguagem também têm um momento de transição que eu posso examinar novamente, embora eu acho que já examinamos isso suficientemente nas reuniões anteriores, que é um momento, então, em que as sínteses que foram produzidas por estas relações endógenas e exógenas entre o organismo e o universo fenomênico,
em que estas sínteses agora passam a ser... Então, neste momento, né, das relações entre os sentidos endógenos e exógenos, é o momento da constituição, então, do sistema que o universo utiliza por meio de uma linguagem, né, para produzir a razão. Então, essa é a primeira fase. Depois, na segunda fase, e aí eu proponho que a gente examine isso detidamente, com um pouco mais de detalhamento na próxima reunião. Nesse momento, então, agora, a razão passa a produzir uma linguagem. De que modo a razão passa a produzir essa linguagem? Por meio de associações. A razão, então, identifica, nesse âmbito, né, do organismo, das relações hepta-animais, ele identifica, então, agora, e produz novas associações, e ao produzir novas associações, agora é a razão produzindo linguagem. E a razão, quando produz linguagem, num determinado momento do desenvolvimento desse sistema, ela produz a linguagem racional, ou a linguagem por meio, então, de expressões linguísticas que se dão por meio da fala, da escrita, de gestos, de cores e assim por diante. E ao constituir a linguagem racional, então, entra no desenvolvimento desse sistema a fase final, que é a fase do desenvolvimento da racionalidade humana. É o momento, então, que esses sistemas produzidos, culturalmente produzidos pelas sociedades humanas, permitem que o homem se torne civilizado, que o homem se submeta à palavra, e por meio da palavra ele constitui o mundo, produz o mundo da sua razão, produz o mundo da sua existência, e esse mundo, então, na medida em que ele é constituído, como isso é um processo cultural, ele é constituído simultaneamente em diferentes indivíduos, os indivíduos convivendo em conjunto nesse ambiente cultural, passam a fazer uso desse sistema racional, desse mundo inventado pela razão, para conduzir a sua existência e as suas relações interpessoais. Então, em síntese, para encerrar, já que passados os 30 minutos, isso se torna enfadonho quando você fala por muito tempo, para encerrar, eu gostaria de dizer isso, né? E propor, então, que a gente retome na próxima reunião o tema que tratamos na reunião passada, que é linguagem e razão, e depois razão e linguagem, nessas perspectivas, de tentar entender os processos físicos e materiais do sistema heptanimal de inteligência, e depois tentar entender de que forma esse sistema é utilizado para produzir a racionalidade humana. Obrigado, amigos, e então vamos dar início ao momento da nossa reunião, dos nossos debates. Obrigado por me ouvirem mais uma vez. Paulo, eu gostaria de fazer alguns recortes assim para ajudar nesse raciocínio. Eu não consegui entender bem se esses dois sentidos, o instinto de sobrevivência e que está ligado à reprodução, não sei se são dois ou é um só, mas a princípio nós temos que considerar que o ser humano existe no planeta Terra há 10 milhões de anos. O planeta Terra tem 5 bilhões de anos. Os animais que vieram antes, e nós temos hoje mais animais extintos do que animais que existem atualmente, então uma série muito numerosa de animais já foram extintos. Esses animais, quando surgiram de forma unicelular, depois foram se aperfeiçoando, é fruto de um erro genético que vai produzindo novos descendentes, e esses descendentes vão se adequando ao ambiente. Logo, esses 5 sentidos, que é visão, olfato, eles foram sendo criados. Eles não vieram todos de uma forma única. Nós não temos esses 5 sentidos desde o início do surgimento da vida na Terra. E nem garante, eu acho que são os únicos, né? Também. E nem se garante que são os únicos. Mas por que não são? Porque tem animais até hoje que vivem no fundo do mar, que a luz do sol não chega, que eles não têm, por exemplo, a visão. Eles não têm o sentido da visão. E nem por isso eles deixam de ter os outros sentidos, que é o sentido da sobrevivência e da reprodução, que são endógenos. Eu entenderia, então, que os sentidos endógenos são anteriores aos sentidos exógenos. São anteriores. O ser humano, o ser vivo, nasce com capacidade de se defender,
E para se defender, ele foi se adequando ao ambiente de forma que o ambiente fosse menos hostil a ele. Por exemplo, ele, por um erro genético, ele criou a visão para poder enxergar o inimigo, que em tese quer destruí-lo, não é destruir, quer se alimentar dele, porque a vida se alimenta da vida. Um animal se alimenta de outro animal. Ninguém come rocha, embora a gente mastigue o sal e tal, que é o cloreto de sódio. Mas os animais se alimentam de outros animais. E a tendência é que sempre vai haver extinção e sempre vai ter retroalimentação. Essa é uma retroalimentação. E na medida que tu precisa sobreviver e precisa se reproduzir, tu precisa, né, e sobreviver significa se defender, aí surgem essas outras 5 necessidades de sobrevivência, que podem ser, inclusive, ampliadas. Hoje são 5. Nós podemos ir para 6, 7, né, outras formas de defesa. Os animais mais simples são os que mais reproduzem. Por quê? Porque eles têm uma necessidade de colocar descendentes em maior quantidade, tendo em vista que ele tem uma defesa muito frágil. Então, os ratos, os coelhos, as baratas são os que mais reproduzem, porque a defesa deles perante o ambiente é muito menor do que um leão, do que um elefante, do que uma baleia, que tem uma reprodução muito menor, em menor quantidade do que esses animais menos. E o animal, inclusive, mais indefeso, é o mais agressivo de todos. Um passarinho é muito mais agressivo do que uma girafa, do que um leão. Muito, muito mais agressivo, se tu for analisar ele. Mas isso é fruto exatamente dessa evolução, né, da genética do animal, e que possibilita que ele permaneça por mais tempo dentro desse sistema objetivo, fenomênico aí que tu fala. Então eu faço e vejam que o ser humano, estando na Terra, se o tempo que existe a Terra são 5 bilhões, se nós for entender que se isso seja um ano, vamos supor, para a gente poder entender em termos de posicionamento geológico. Os números da geologia são muito, muito extensos, muito, muito largos. Então, vamos supor que tu consiga colocar esses 5 bilhões de anos dentro de um ano. O ser humano, como espécie viva, surgiu quando está faltando 20 segundos do dia 31 de dezembro, depois das 24 horas, 59 minutos, tá? Quando faltar 20 segundos para terminar o ano, para te estourar os foguetes no final do ano, é ali que surge a espécie humana dentro desse sistema de vida que nós temos no planeta, certo? Considerando, inclusive, que nos 2 primeiros bilhões de anos, praticamente, não é exato, nem havia vida na Terra, certo? Pelo menos não se constata a existência de vida na Terra devido às condições de superaquecimento que a Terra tinha naquele primeiro momento. Então, ali por mês de março, entre março e abril, é que surge, dentro desse ano geológico, que seria os 5 bilhões de anos, é que surge a vida na Terra. E a vida, segundo Darwin, ela vai se reproduzindo, e na medida que há um erro genético e aquele descendente nasce com algumas adequações, adaptações ao ambiente para que os proteja, independente de sua inteligência racional, porque ele não nasce com essa inteligência racional, ele consegue se adaptar melhor e ele sobrevive, e os seus antepassados que perdem essa condição de adaptação tendem a serem extintos. Então, eu faço esse corte para a gente poder já começar a também tratar dessa questão do que vem antes e o que vem depois. Não são os sinais do fenômeno universal, como a visão, o fato e tal, que vêm antes dos fenômenos internos endógenos, que, como tu fala, do corpo humano, que está perfeito. Nós temos que reproduzir para nos mantermos vivos, nós temos que nos defender, então nós temos que ter medo, nós temos que sentir o calor, sentir o fogo, senão a gente se queima. Sentir que vem um carro em nossa direção, nós temos que correr do carro, nós temos um animal que quer nos comer, nós temos que enxergar o animal, sentir o barulho do animal se aproximando. Então, esses sentidos foram sendo desenvolvidos pelo um erro genético, mas que adequou à necessidade de permanência, de sobrevivência daquele ser vivo. Faço esse recorte só para dar uma colaboração. Eu sei que o Fernando tem também uma visão, quem sabe, mais química disso, mas é dentro de um contexto que eu acho importante a gente raciocinar. Por isso que o ser humano não vai permanecer na Terra como ser vivo, assim como todas as outras espécies não permaneceram. Vai chegar um momento que haverá essa extinção. Agora, como é que disso que eu estou falando
produziu a racionalidade, a inteligência, aí é o nosso debate que nós temos que ampliar aqui para tentar entender como é que a gente chegou na cultura, na ideologia, etc. e tal. Encerro aqui para não me prolongar muito. Bom, só um segundinho, então, antes de passar a palavra adiante, eu só quero dizer, João, que tu tem toda a razão, eu estava dizendo, é um exame que eu proponho aqui para tratar desse assunto, e eu falo do sistema hepta-animal porque são 7 sentidos, os sentidos humanos, e que nós utilizamos para produzir a racionalidade, né? Em 2008, eu escrevi um texto chamado Ambiente Sintético da Ciência, em que eu, na verdade, naquela época, que foi o que deu origem a esse estudo, em que eu apontava, por exemplo, o exemplo da ameba. Se nós formos examinar o sistema de inteligência da ameba com o do homem, os processos lógicos de constituição e desenvolvimento são os mesmos. Óbvio que o organismo é completamente diferente, né? Mas ela tem um momento, ela precisa sobreviver e ela precisa se reproduzir permanentemente. Então, se isso, então, mas é claro, eu quando trouxe o sistema hepta-animal, foi muito mais para provocar a discussão no sentido de separar a inteligência racional da inteligência natural, que elas são diferentes, né? Do que para explicar uma coisa que, obviamente, não é da minha alçada, né? Não tive esse propósito, mas tu está absolutamente correto nas colocações que tu faz. É isso que eu queria dizer, eu concordo plenamente contigo. Palavra. Bom dia a todos aí. Eu queria aproveitar o que o João falou para fazer um comentário. Eu não sei se realmente os sentidos exógenos surgiram depois. Eu acho que as coisas são constituídas meio que ao mesmo tempo. O problema é que pode ser que alguns sentidos não sejam necessários e não são utilizados. É o caso, por exemplo, de um peixe que vive numa profundidade onde não há luz. Então, ele não desenvolve a visão, não é porque a visão não existia. Eu acho que ele não usa a visão porque ele não desenvolveu, porque é como mal comparando, não sei se a comparação é boa, mas é tipo é o tipo um membro que você não usa, ele atrofia, entendeu? Mas ele nasce sem o olho, Fernando. Ele nasce sem visão, sem esse órgão, ele nasce. Não, ele não tem o órgão, mas assim, ó, será que ele não tem o órgão porque ele não precisa dele? Ou será que ele atrofiou o órgão porque nunca usou? Tu entendeu? Não, ele nasce sem o órgão. Nesse erro genético, aquele que nasceu sem o órgão já se adequou melhor ao ambiente porque não precisa desenvolver, porque não vai ter luz para ele enxergar. Então, não tendo luz, não tem o órgão, não há necessidade de ter. Então, ele quem sabe, aperfeiçoa outros sentidos que são mais importantes para ele. E aquele que nasceu com o olho, que seria um antecedente dele, não teve a mesma adequação que ele. Então, ele nasce mesmo. O Darwin, ele não entende que... mas aí é a teoria da adaptação, né? É o meio. Mas a adaptação não se dá pelo que indivíduo que nasceu. A adaptação se dá por um erro genético. Ele já nasce com aquela mas a pergunta, deficiência vamos só que no fim se adequou. Viu, João? Vamos fazer só um exame de metafísica absoluta aqui. Será que o primeiro deles lá já nasceu sem olhos desde sempre? Não. Exato. Não. No decorrer da espécie, ele foi se adaptando, né? O que eu quero dizer é o seguinte, que em tese, na minha cabeça, não estou dizendo que seja isso, estou só fazendo um exame aqui de metafísica profunda, vamos dizer assim. Me parece que isso é um processo mais adaptativo do que constitutivo. Entendeu? Não, mas não existe, Fernando, isso não existe. Isso é uma teoria que já foi ultrapassada, que não sei se era de Malthus, acho que era Malthus. A gente estuda isso lá no segundo ano do primário, em que alguém dizia que colocando lixo num canto vai criar rato, vai criar barata, vão nascer ali. Não, o ser vivo já existe. É a discussão do ovo e da galinha. Quem veio primeiro? Veio primeiro o ovo. Mas o ovo não era da galinha. A galinha é um subproduto de dois outros, de um casal que não é galinha. Por um erro genético, nasce uma galinha. Então, a galinha vem primeiro do que o ovo da galinha, mas teve um ovo de um outro animal... Também, né? Oi? Ou um acerto genético. Um acerto. Não, o acerto é quando o teu descendente nasce parecido contigo.
Ele tem a tua carga genética. A tua carga genética, tua e da tua esposa, por exemplo, nasce, o Leonardo deve saber disso, às vezes nasce boi com 2 cabeças, por exemplo. É um erro genético, não sei se produto do meio, produto do defensivo agrícola, produto da alimentação, mas é um erro genético. Se esse boi, se essa vaca de 2 cabeças se adequasse, se tivesse 2 alimentações, se alimentasse 2 vezes e fosse possível sobreviver, as vacas de uma cabeça seriam extintas, com certeza, embora elas fossem o certo, a descendência correta. Mas a descendência errada é que dá àquele novo ser uma condição melhor de sobrevivência. E assim todos os animais vão se adequando. Hoje, por exemplo, vou te dar um exemplo atual, os elefantes da África tem alguns que nascem sem o marfim. O ser humano mata o elefante para tirar o marfim. Aquele elefante que nasce com defeito de não ter marfim, ele já não é morto pelo ser humano. Portanto, ele vai sobreviver. E os que nascem com marfim, que seria o correto, esses agora estão sendo abatidos, extintos pela sobrevivência do homem. O homem vende o marfim, sobrevive, come. É um negócio do homem isso. E, então, faz parte desse processo. Então, o nascimento errado, equivocado, defeituoso de um elefante sem marfim lhe dá uma condição melhor de sobrevivência. E assim se dá com todos os animais. Então, aquele peixe que nasceu lá no fundo, porque os seus antecedentes, seus pais, o casal de pais se deslocou para aquele ambiente e aqueles que nasciam com o olho se atrapalhavam porque não conseguiam enxergar nada e eles dependiam daquela visão. Aquele que nasceu sem a visão já se adequou melhor. Mas veja, não é aquele indivíduo que vai ao longo da sua vida se adaptando. Não, ele nasce já adaptado ao meio de forma melhorada. Eu acredito que essa questão da adaptação que o Leonardo coloca é uma adaptação intergeracional, né? Não do próprio indivíduo que vai e a partir de um determinado momento da sua vida. Não, é de geração para geração. Acho que isso é perfeito. E eu concordo também com a manifestação, com as colocações, João, mas eu acredito que a gente tem que voltar um pouco para a proposta, né, essa questão do Paulo, porque, no meu ponto de vista, o que é interessante para nós aqui seria discutir e dividir, identificar o que seriam esses sentidos, né, iniciais, vamos dizer assim, que são comuns a todos, né, identificar, comuns a todos seres vivos, no caso, identificar os demais que nos distinguem ou que nos dividem, separam, como queira dizer, e a partir de determinado momento o que a gente consegue fazer com eles, né? E daí que a gente vai trabalhar a questão da inteligência. Eu acho que a discussão também gira mais em torno dessa situação do que essa questão adaptativa, né, do desenvolvimento. Sem dúvida. Esse negócio que o André falou agora realmente a discussão como usamos os sentidos constituídos hoje, né? Exato. Não a questão necessariamente genética, não que não seja certo esse raciocínio. E eu estava pensando aqui também, só para botar uma pilha também um pouco na discussão, que não tem a ver diretamente com isso, mas acaba tendo, como parece que esses sentidos endógenos que o Paulo fala, e eu fiquei pensando se realmente são sentidos no sentido que a gente entende hoje, ou se são mecanismos de relação de todos os sentidos ao mesmo tempo, com 2 orientações, né? Dor e prazer, e realmente eles acabam se relacionando com todos os outros. E quanto isso também se aproxima da psicanálise, né? Quando se aproxima da psicanálise, porque a questão do desejo sexual, a questão da necessidade humana, e etc., e outras ciências mais atuais, como tem discutido isso a partir, e sendo que a psicologia saiu da filosofia, né? Então, não tenho dúvida que isso partiu dessa discussão aí, partiu muita coisa que hoje está constituída na psicanálise, aí, no pensamento inicial lá de Freud e outros, que não é objeto também, mas só para deixar registrado. Interessante. Outro dia eu estava vendo uma live de um médico de São Paulo, professor da USP, e que tem um trabalho que fala sobre medicina e espiritualidade. E ele fala que nós não temos só 5 sentidos, que nós temos 7 sentidos.
e eu não peguei a live toda, eu peguei o final e ele falando exatamente sobre isso. E aí eu imediatamente me lembrei desse estudo do grupo, em especial dos trabalhos do Paulo aí, e do grupo de estudos há bastante tempo, e imediatamente o interessante foi que eu pensei, a primeira oportunidade que a gente tiver, acho que a gente tinha que discutir isso de novo. E, por coincidência, o Paulo botou no grupo hoje que a gente podia explorar esse tema, tanto que na hora eu já lancei no grupo ali dizendo, não, acho que o assunto é esse. Exatamente por isso me despertou esse desejo de reencontrar, reavaliar esse assunto, que eu acho que ele realmente é muito interessante. Bom, na verdade, eu só gostaria de dizer que eu trouxe o sistema heptanimal de inteligência para nós discutirmos ele. Obviamente que tem estudos extraordinários, eu não tenho estudos sobre isso. Eu acho que concordo com todas as considerações do João, do André, do Sodré, sobre essa questão. Eu só trouxe o sistema heptanimal porque no sistema racional ele serve para explicar as relações que racionalmente nós estabelecemos. Por quê? Porque se eu tenho um sistema de inteligência que eu utilizo, que serve então de modelo, que serve de instrumento para produzir um mundo racional, que é o mundo que nós constituímos por meio da cultura, você estabelecer essas associações que eu faço também de modo precário, com essas duas instruções vitais, com a dor e com o prazer, para depois produzir associações, né, com os instintos, com os sentidos, então, exógenos, que são os sentidos que permitem o mundo a se imprimir em nós, foi só para chamar atenção sobre essa questão. Mas, naturalmente, que eu não tenho informações suficientes e tem estudos muito mais dedicados e focados nisso, que conseguem explicar melhor. É só para chamar atenção, mas realmente, se nós formos observar, por exemplo, os peixes, né, se deslocando nos oceanos, ora, só existe uma forma, pelo nosso sistema de inteligência, para entender o fato deles não se perderem no oceano, que eles se orientam, por exemplo, pelas informações magnéticas do planeta. Porque o que permite que um peixe saia aqui da costa do Brasil, atravesse todos os oceanos e depois retorne para o local onde ele nasceu para se reproduzir, a não ser a existência de um sentido que nós não temos a menor noção sobre a existência dele. E, aliás, para falar sobre isso ainda, eu gostaria só de chamar a atenção para duas questões muito interessantes. Primeiro, o exemplo do rádio e da televisão. Nós todos estamos sendo bombardeados a todos os momentos com informações absolutamente precisas que são veiculadas por meio de ondas de rádio e de televisão, e que, entanto, o organismo humano racionalmente não consegue interpretar, a não ser com o uso de mecanismos. Mas eu quero chamar a atenção sobre a questão da adaptação e do organismo e o processo, como ele ocorre. O Lucas, o meu menino, ele é apaixonado por engenharia espacial, então não existe nada que trate do cosmos e que trate de viagens ou para fora da Terra, né? Embora eu tenha fundadas razões lógicas e materiais para pôr em dúvida essa questão da ida até a Lua, né? Que é o objeto de grandes polêmicas aqui na minha casa, mas o Lucas me chamou a atenção de um fato absolutamente interessante que eu não havia me dado por conta. Ele diz o seguinte: quando os astronautas, e aconteceu agora, 3 meses atrás, uma missão até a estação espacial, quando eles se deslocam da Terra até a estação espacial, o primeiro momento, assim, terrível da adaptação deles ao espaço é com relação à questão do equilíbrio. Como não existe gravidade no espaço, entra em colapso o sistema utilizado pelo organismo para manter o equilíbrio do corpo. E o organismo tenta criar um sistema de orientação para o astronauta. Isso causa náuseas, uma série de problemas nos primeiros dias da presença no espaço, até que o organismo simplesmente desliga esse sistema, como se ele não existisse mais. Então, de uma hora para outra, todo o problema de falta de orientação que o astronauta sofre no local sem gravidade desaparece porque o organismo desliga. E ele passa, então, a viver no espaço sem problema absolutamente nenhum. Quando ele retorna para a Terra, e eu descobri isso porque me chamou a atenção, eu disse: olha, mas qual é a razão deles não saírem caminhando do módulo espacial? Aí o Lucas: não, pai, o problema é que agora eles precisam sair em cadeiras ou carregados, porque o organismo precisa voltar a religar esse mecanismo natural que possui, que foi desabilitado no espaço. Então,
Então, eles precisam de uma adaptação, então logo eles voltem à Terra, porque o organismo precisa novamente entender que ele precisa fazer uso disso. Por que eu chamo a atenção disso? Porque, assim como as questões que dizem respeito à sexualidade, como as questões que dizem respeito aos prazeres humanos, que são fortemente reprimidos pelos sistemas morais, especialmente pelas religiões, o organismo tem um sistema natural que você tem que atender a ele. Você não pode negar o sistema do teu organismo, porque ele é um sistema de inteligência. Então, eu tratei do sistema heptanimal de inteligência muito mais para trazer essa discussão que já foi feita no grupo de estudos, do que para dar a resposta a um problema que os cientistas aí estão tentando examinar. Viu, o Paulo? E isso aí volta para aquela reflexão que eu fiz no início, eu posso chamar de dúvida ou de ideia, não sei bem o que é, onde é que se encaixa o que eu pensei, mas a verdade é o seguinte, veja bem, o sentido existe e ele é usado ou não de acordo com a necessidade, ou ele não existe por adaptação? O caso do peixe lá, o peixe pode até nascer uma mutação genética sem os olhos, porque ele não precisa mais daquilo no ambiente que ele vive. Se houvesse uma reprodução inicial lá no nenê que nascesse na espaçonave lá, será que ele ia nascer já sem o sentido desligado de abordagem? Quando voltasse para a Terra, ele ia ter que se adaptar de novo. Então, o sentido está ali. Só não precisa usar ele, o organismo meio que desliga. Quando isso é muito permanente, pode ser que aconteça aí o que o João está dizendo, que se isso passa a interferir na questão da mutação genética. Essa é a única lógica que eu vejo. Mas é uma discussão interessante, lógico que fora do nosso trabalho aqui, mas é uma reflexão bem profunda isso, bem interessante. Sodré, eu escutando vocês, tanto eu quanto tu, eu vou trazer uma terceira hipótese, que eu acho que a gente nasce em ambientes distintos, né? Cada um acha que não tem essa que, eu vou lá pro escuro porque eu preciso fugir de tal coisa. Isso aí é muito determinista, é muito humano, né? No natural, tu dizer que as coisas acontecem. Eu acho assim, que cada um nasce no ambiente que lhe é possível sobreviver, certo? Tá entre o que o Emil diz e o que tu diz. Portanto, eu acho que aquele que nasceu lá na escuridão, ele é necessário naquele meio ambiente por questões da natureza. A gente faz parte de vários ambientes. E eu acho que ele já nasce sem. Não é uma questão de adaptação. É porque aquele ambiente não necessita mais aquele sentido. E por ele estar naquele ambiente, ele nasce sem. Eu não acho que é uma questão só de adaptação, hein, como vocês estão colocando. Então a gente foge para cá. E eu acho que os sentidos tu pode adquirir se ele sair daquela condição que ele está. Porque daí ele vai precisar desenvolver um outro sentido para poder sobreviver num mundo que ele desconhece. Mas eu acho que tu resolveu, de certa forma, como o Emil colocou, como tu colocou assim. Para mim, acho que tu resolveu a reflexão. Mas é uma especulação também, tá, Sodré? É uma especulação. Eu acho que a gente nasce... Mas eu fiquei atentamente percebendo. Eu acho bem... Não digo nem bem termo, uma terceira hipótese. Conciliar as duas coisas que são verdadeiras, né? Isso. Eu acho que a gente está na natureza, cada um no ambiente que nasceu, que é preciso, porque tu tem que estar naquele ambiente, porque tu cumpre um papel como um existente naquele ambiente, né? E precisa produzir vida ali, que, enfim, tem que consumir, que nem o Emil colocou, né? A vida se alimenta da própria vida, né? Então, eu acho que mais ou menos isso. Eu acho que os sentidos vão sendo adaptáveis conforme a necessidade de cada, vamos botar assim, sujeito no mundo, né? E daí, esse sujeito nem seria o termo, mas ele engloba todos os seres vivos e tal, enfim. Só para um entendimento rápido. Tem um pensamento cosmológico bem interessante, né? E eu acho que é por aí mesmo. Aquilo que o Paulo coloca, por exemplo, os animais, eles saem, por exemplo, as tainhas saem do Rio Grande do Sul, da Lagoa dos Patos, e vão desovar aqui em Santa Catarina, Paraná, etc. Por quê? Porque a questão é o calor da água, né, Paulo? Não é porque o Polo Norte atraiu eles, não é magnetismo. É porque o ambiente
necessário para a desova é um ambiente mais quente, e aqui o mar está mais quente nesse período. As baleias seguem essa mesma... Também seguem. O ser humano, aí vem a questão que nós estamos discutindo. Pessoal, o ser humano, ele por ser diferente dos demais animais, ele vai para ambientes que ele não está adaptado. A maioria dos animais vão para os ambientes que eles estão adequados. Então, entrando um pouco no que o Ignazak está falando. Só que aí, o que acontece? Quando o ser humano sai da África, que os primeiros humanos surgem na África, né? Então, todo ser humano tem a característica do africano. O ser humano inicial é africano, né? Então, todos nós temos uma descendência africana, entendeu? Aí, quando ele se desloca, né, por necessidade de novos ambientes para ter mais alimentação, adequação e tal, faltava, quem sabe, alimentação em abundância naquele período, e a reprodução faz com que ele tenha que se deslocar. Esse ser humano ele vai viver nos polos, por exemplo, e lá alguns descendentes já nascem com os olhos menores, porque a luminosidade é muito grande da neve, então já nasce com aquela característica do pessoal que nasce no polo, né? Que são os esquimós, então é que eles são diferentes, os japoneses, os chineses, são ambientes diferentes. Então, o erro genético faz com que ele dê sorte de nascer já com uma característica um pouco melhor do que o africano, que era a origem de toda a nossa raça toda. Quem ficou lá na África, naquele ambiente, continua do mesmo jeito. É que o ser humano, aí vem por que o ser humano sai? Porque há uma necessidade de novos ambientes de alimentação. E daí ele vai se deslocando, e à medida que vai se deslocando, os seus descendentes já vão nascendo com defeito, mas defeito positivo, um defeito que adequa à necessidade. Por exemplo, a pele escura, ela é escura porque precisa resistir à luz solar muito intensa daquele ambiente africano. Quando ele vai mais para os trópicos, né? Ele se desloca para o frio, aí a pele não precisa mais ser tão escura, então ela vai se esbranquiçando à medida que vai nascendo pessoas um pouco mais brancas, em função de que não há necessidade de ser mais uma pele com tanta pigmentação. Então, mas o ser humano tem essa característica de escolher para onde vai. Os animais normalmente não têm essa inteligência. Aí que vem o nosso raciocínio aqui. Como é que nós adquirimos essa inteligência para fazer esses deslocamentos? Aí que nós temos que discutir.